Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pedrosa, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Nilópolis, e vamos gravar aqui mais um vídeo para o canal Química Orgânica é Vida no YouTube, que também vai estar presente na forma de vídeos mais curtos no Instagram e no TikTok, e também disponível na plataforma Analor, a nossa plataforma de conteúdos, que a gente já apresentou em vídeos anteriores. Hoje vamos falar sobre os ácidos carboxílicos e um ensaio que é muito utilizado para caracterizar o caráter ácido que os ácidos carboxílicos possuem, que é o ensaio do iodeto e iodato. Vamos discutir ele um pouco mais à frente. Os ácidos carboxílicos constituem um dos grupos funcionais oxigenados, assim como outros grupos funcionais, álcoois, éteres, cetonas, aldeídos, ésteres, anidridos, etc. Os ácidos carboxílicos, como uma dessas classes que a gente mencionou agora, ela está dentro desses 70% a 80% de compostos orgânicos oxigenados conhecidos tanto na natureza quanto aqueles que podem ser obtidos sinteticamente. Os ácidos carboxílicos têm aplicação em diversas áreas da indústria, como essas que estão mencionadas aí nesse slide. Vamos falar de algumas dessas substâncias orgânicas em algumas dessas áreas que foram vistas no slide anterior. Então temos aí, por exemplo, o ácido sórbico, o ácido benzoico, utilizados como conservantes alimentícios, o ácido cítrico como acidulantes, reguladores de pH, o ácido acético, presente no vinagre e também um precursor sintético de diversos outros compostos de interesse, o ácido fórmico, também bastante conhecido, utilizado em processo de desinfecção, é um agente antimicrobiano, também utilizado no processamento de couro. Em termos de caracterização dos ácidos carboxílicos, temos alguns métodos espectrométricos que podem ser utilizados para isso, como a espectrometria no infravermelho, que possuem algumas bandas características que vocês podem ver aí no slide, especialmente as bandas de deformação axial de OH, uma banda larga e forte na região de 3.300 a 2.500, e a banda de carbonila, em torno de 1.710, geralmente entre 1.720 a 1.706, além da banda de CO, que ocorre na região de 1.320 a 1.210, e a de deformação angular fora do plano de OH, na região de 920. No espectro abaixo temos o espectro do ácido butírico, onde a gente pode ver as bandas mencionadas acima presentes nesse espectro e que caracteriza um espectro típico de um ácido carboxílico. A gente vai ver essas mesmas características e bandas presentes em espectros de outros ácidos carboxílicos. Um outro método de caracterização dos ácidos carboxílicos por espectrometria é a ressonância magnética nuclear, tanto de carbono 13 quanto de hidrogênio. No de carbono 13, o sinal mais característico da presença do ácido carboxílico é o sinal relacionado ao carbono do grupo carboxílico, que cai normalmente entre 1,55 e 1,85 ppm, no caso aí do ácido butírico em 180, e na ressonância magnética nuclear de hidrogênio, o sinal característico do hidrogênio ácido, do hidrogênio da hidroxila do grupo carboxílico, que cai normalmente entre 11 e 12, que no caso do ácido carboxílico colocado aqui como exemplo, está caindo em 11,51, conforme a gente pode ver no espectro aqui à esquerda. Em termos de métodos químicos de análise, nós separamos aqui alguns desses métodos. O ensaio do iodeto e iodato, que vai ser um motivo, o assunto do vídeo de hoje, onde iodeto e iodato, o sistema iodeto e iodato em meio ácido produz iodo, que pode ser caracterizado pelo amido, por uma suspensão de amido, produzindo uma coloração azul arroxeada. O ensaio do hidroxamato férrico, onde o ácido carboxílico é transformado no seu aleto de acila, com hidroxilamina leva ao ácido hidroxâmico, que complexa com ferro, dando a coloração vermelho-vinho, conforme o esquema que vocês podem ver aí. Ensaios mais específicos, o ensaio do resorcinol, utilizado para caracterizar ácidos 1,2 de carboxílicos, como o ácido succínico, produzindo, no final, fluoresceínas, que possuem uma capacidade de fluorescer quando irradiadas com ultravioleta, produzindo uma coloração verde ou amarela. E o ensaio do ácido tilbarbitúrico, utilizado para caracterizar de forma específica o ácido oxálico, através da transformação do ácido oxálico na sua amida correspondente, na reação com o hidróxido de amônio, e depois pela condensação com ácido tilbarbitúrico, um produto de cor tijolo, que ao solubilizar em etanol, produz uma coloração
vermelha. Aqui na plataforma Nalor, na seção de grupos funcionais ácidos carboxílicos, a gente vai então ter acesso aos procedimentos detalhados com esquema de reação desses ensaios que a gente mencionou aqui na introdução. Então, entrando aqui na seção de análise funcional, métodos químicos de análise, se a gente for para a seção de métodos físicos, a gente vai ter também a descrição principalmente da parte de espectrometria de infravermelho. Vamos aqui no métodos químicos. Então aqui os 4 ensaios que a gente mencionou na introdução, vamos para o iodeto e iodato, que é aquele que a gente vai ter um vídeo apresentando na prática esse ensaio sendo realizado. Então, basicamente o ensaio consiste em tratar a amostra ela pura ou dissolvida em etanol, caso ela seja um sólido ou um líquido insolúvel em água, e aquecida por 2 a 3 minutos em banho-maria. Após ter sido tratada com reagente iodeto, adiciona-se uma suspensão de amido. Se houver aparecimento de uma cor azul, isso indica que há a presença de um grupo oxidante, está levando à oxidação do iodeto a iodo, e, portanto, nesse caso, esse ensaio não vai poder ser realizado, não é aplicável esse ensaio a esse analito. Na ausência da cor azul, a gente pode dar prosseguimento normalmente, e então, dando continuidade, a gente adiciona o reagente iodato. Deve, então, se o analito possuir um caráter ácido, deve aparecer uma coloração azul. Dependendo da concentração de iodo, ela pode até ser marrom, mas ao ser diluída, essa cor azul pode ser evidenciada, e isso indica, então, que nosso analito apresenta um grupo funcional ácido ou um caráter ácido. O procedimento é bastante simples, conforme vocês podem observar aqui, e vão poder também, na prática, ver que a execução dele também é relativamente simples. Já no laboratório, com um banho-maria previamente preparado, vamos adicionar no primeiro tubo o ácido benzoico, que vai ser usado como padrão para a realização do ensaio de controle positivo, e em 2 outros tubos, em cada um deles vai ser colocado um diferente analito para tentarmos determinar, caracterizar a presença do grupo funcional com caráter ácido, no caso aí o ácido carboxílico. Adicionamos no primeiro tubo o primeiro analito e vamos agora adicionar ao segundo tubo o analito 2. Vamos aí pegando uma pontinha de espátula também, adicionando ao segundo tubo. Uma pequena quantidade já bastaria, aí caiu até um pouco mais do que precisaria para esse resultado ser positivo, o ensaio é bastante sensível. E vamos adicionar então agora o etanol, o solvente para dissolver esses analitos, e também o padrão. Aqui nós estamos dissolvendo o padrão ácido benzoico, ele é insolúvel em água. Os analitos podem ser solúveis ou insolúveis em água. Como o reagente de análise é aquoso, é importante a gente dissolver o nosso analito, ou no caso aí o nosso padrão, num solvente apropriado, que dissolva os analitos e também seja solúvel em água. Então, por isso, o solvente de escolha foi o etanol. Apenas o suficiente para dissolver o analito. Se precisar adicionar um pouco mais, a gente adiciona. Adicionamos o etanol ao tubo contendo o padrão, o ácido benzoico, e vamos realizar o mesmo procedimento adicionando o etanol aos tubos 1 e 2, contendo cada um deles um diferente analito. Agora a gente está agitando o tubo para poder aumentar a velocidade de dissolução e vamos adicionar o reagente iodeto. O iodeto ele vai ser adicionado também uma quantidade aproximadamente igual do volume de etanol que vai estar contido no tubo. Adicionamos essa solução de iodeto de potássio no tubo contendo o padrão, o ácido benzoico, e vamos adicionar também o iodeto de potássio aos tubos 1 e 2 contendo os analitos que serão analisados nesse procedimento. Adicionamos ao primeiro tubo, vamos adicionar também ao segundo tubo, agitar como fizemos nos outros tubos,
para poder homogeneizar o sistema, adicionando um pouquinho mais de iodeto. E todos esses tubos agora são levados ao banho-maria. Os 2 tubos contendo os analitos 1 e 2 e o tubo contendo o padrão do ensaio de controle e mais um outro tubo contendo apenas o etanol e reagente iodeto sem adição de nenhuma substância orgânica. O nosso ensaio em branco. Passado o tempo de 2, 3 minutos, vamos adicionar a suspensão de amido. Essa etapa ela é importante, né, porque ao adicionar o amido, se a coloração azul for observada, esse ensaio não vai poder ser utilizado para esse analito, porque indica que a substância a ser analisada tem caráter oxidante, tem algum grupo oxidante, e pelo caráter oxidante dessa substância é que o iodeto está sendo passado a iodo e não por conta do caráter ácido, que é o que a gente está querendo avaliar nesse ensaio. Então estamos adicionando o amido aos 3 tubos e felizmente, né, estamos observando que não houve o aparecimento da cor azul, ou seja, não foi formado iodo. Bom, podemos então dar prosseguimento ao ensaio com a etapa final agora, com a adição do iodato de potássio em todos os tubos que a gente procedeu até agora. Foi adicionado o iodeto, depois o iodato. A coloração castanha que foi formada, não dá para ver muito azul ali, né? É porque provavelmente está muito concentrada, a concentração de iodo está muito alta. Esses resultados que a gente está observando foram realizados nos ensaios de controle. O ensaio positivo à esquerda e o controle em branco à direita. Tendo sido feitos os ensaios de controle positivo e branco, vamos realizar o mesmo procedimento agora com os analitos 1 e 2, adicionando primeiramente o amido, a suspensão de amido, nos tubos 1 e 2 contendo os analitos, para observar se vai desenvolver uma coloração azul, o que revelaria algum grupo oxidante presente nessas estruturas. Vamos adicionar agora o amido no segundo tubo, levar também ele ao banho-maria, vamos observar. E agora, após o aquecimento em banho-maria, estamos adicionando o iodato. E agora, após a adição do amido e aquecimento em banho-maria, estamos adicionando o iodato ao tubo 1 e agora ao tubo 2. Estamos agora diluindo para poder revelar melhor a cor azul do amido produzido pela complexação do amido com o iodo produzido no ensaio que deu positivo com o tubo contendo o analito 1 e negativo com o tubo 2. Ou seja, o primeiro analito contém grupo ácido e o segundo não contém grupo ácido. E aí, aqui revelando a estrutura das substâncias que foram utilizadas nesse experimento, o padrão, como já tinha sido dito no início, foi o ácido benzoico, e os analitos utilizados foram o ácido acetil salicílico, como analito 1, que contém grupo ácido, revelando no ensaio um resultado positivo, e o segundo, a sacarose, que não possui caráter ácido e, portanto, deu resultado negativo. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para apresentar. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Até o próximo vídeo. Valeu!